O governo de Mato Grosso estaria endividado. Porém, tem dívidas que seriam desconhecidas até mesmo por núcleos de controle, como a Auditoria Cidadã. De acordo com dados já coletados pelo movimento, a dívida interna do Estado teria alcançado quase 6 bilhões de reais. Agora, o movimento busca a completa transparência em relação à origem dessa dívida e aos valores pagos anualmente pelo Estado. Amparada por uma lei de 2011 que garante o acesso a informações públicas, a coordenação da auditoria em Mato Grosso protocolou o pedido de explicações na Secretaria de Fazenda do Estado na tarde desta segunda-feira. Os documentos são relativos a financiamentos de nossa dívida com a União, contratos e também a chamada dívida externa, concebida com organismos internacionais como o Banco Mundial. Nós temos investigado esse processo do endividamento público desde o ano 2000. A conclusão que a gente chega é que a imensa maioria das dívidas, das chamadas dívidas públicas, não tem contrapartida real de interesse para a população. É uma dívida que surge e cresce continuamente em função de mecanismos meramente financeiros que acabam beneficiando o setor financeiro privado, nacional e internacional. É um grande esquema que nós chamamos de sistema da dívida. De acordo com os dados já coletados pelo movimento, a dívida interna do Estado de Mato Grosso em 1999, quando foi feito um refinanciamento pela União, era de 776 milhões de reais. A esse valor foram somados mais 200 milhões referentes a passivos, a dívidas contraídas pelo antigo Banco Bemat, que encerrou as atividades 3 anos antes. E a pergunta que se faz então é por qual motivo isso ocorreu. E um outro questionamento, passadas quase 2 décadas, essa mesma dívida, apesar dos pagamentos constantes de juros em cima de juros, ainda continua com uma cifra bastante alta. São 6 bilhões de reais, isso em outubro do ano passado. No final da década de 90, de acordo com a Lei 9496, houve um refinanciamento pela União. Esse refinanciamento não teve a devida transparência. Por exemplo, aqui no caso do Mato Grosso, é atribuído ao Estado uma dívida lá em 99 no valor de 777 milhões de reais. A esses 777 milhões foram somados quase 200 milhões referentes a passivos do Bemat. Nós queremos saber qual era a natureza dessa dívida. Que dívida era essa? De 777 milhões lá em 99. Que passivos eram esses do Bemat? É ilegítimo que um ente cobre juros tão extorsivos como os juros que foram cobrados pela União durante todos esses anos, de tal maneira que aquela dívida de quase 1 milhão já foi paga pelo menos 2 vezes, quase 3 vezes, e o Estado deve mais de 5 vezes. A dívida pública é a dívida contraída pelo governo com entidades financeiras ou pessoas da sociedade para financiar parte de seus gastos que não são cobertos com a arrecadação de impostos. Na teoria, esse dinheiro deve beneficiar o cidadão em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. Mas, segundo a coordenadora, não é isso que se tem visto. Não deveria ser assim. O ser humano deveria estar em primeiro lugar. Mas não tem sido assim. E mais grave ainda, quando não se tem transparência de que dívida é essa, que tem tanta prioridade. Não é? E que já foi paga mais de 2 vezes, 3 vezes e ainda está aí multiplicada por 5 vezes. É urgente que tenhamos transparência, porque o cidadão, a cidadã, estamos sendo onerados de várias formas. Essa é a dívida do Estado, mas existem também dívidas municipais, dívidas federais. Então, a dívida pública hoje, ao contrário do que todo mundo pensa, que seria um mecanismo de aporte de recursos ao Estado em benefício da população, essa dívida se transformou num grande escoadouro de recursos. Segundo a assessoria de imprensa da Cefaz, o secretário da pasta, depois de analisar o pedido, deve agendar uma reunião com a associação para discutir o assunto e fornecer os documentos solicitados.